Michael Jackson está vivo? Quem controla o mundo são os Illuminates? A Terra é plana? Essas teorias vivem nos rodeando, e dentro da internet, esses assuntos sempre terão seu devido espaço. E no vídeo de hoje, separamos 8 teorias da conspiração que vão fazer vocês pensarem e ao mesmo tempo se divertir. Então, editor, solta a vinheta e vamos embarcar nesse assunto polêmico. Número 8. Hitler viveu seus últimos anos na Argentina. Muitos acreditam que a morte no bunker não era nada além de ficção, ou talvez alguém morreu no bunker, mas não foi o próprio Hitler. Há uma série de teorias da conspiração que estão ligadas a figuras famosas da história, e Adolf Hitler não poderia ser diferente. Com os aliados se aproximando e a ideia sobre Hitler ter cometido suicídio em seu bunker com sua esposa Eva Braun pode ser apenas ilusão. Os autores britânicos Simon Dunstan e Gerard Williams têm uma teoria diferente sobre Hitler, e no entanto, eles acreditam que o Führer não se matou de fato, mas escapou para a Argentina e um sósia foi baleado em seu lugar. De acordo com o seu livro O Lobo Cinza, A Fuga de Adolf Hitler, o casal se estabeleceu na Argentina e teve 2 filhas antes de morrer, em 1962. Mas em 1947, essa ideia foi amplamente rejeitada por historiadores, embora eles alegassem que a teoria não tem substância. Chegamos à era da informação, quando a verdade deveria estar lá fora. Então, vamos divulgar isso. É o que estamos tentando fazer, disse um dos autores. Número 7. A Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial está tentando implementar uma ordem usando a religião como meio de controlar as massas no núcleo do projeto Blue Beam, que é o estabelecimento de uma religião global da nova era. As pessoas mais poderosas do mundo podem não ser lagartos, mas podem fazer parte de uma organização secreta. Pelo menos, de acordo com isso, as teorias da conspiração têm como objetivo de todos esses grupos, incluindo os Illuminates, que sua ideia é criar uma nova ordem mundial. Por outras palavras, é um governo autoritário que governará o mundo. Grandes grupos de pessoas podem ser controladas por sistemas de crenças, dados a eles por uma pequena elite que mantém o núcleo do conhecimento para si. Eles, supostamente, usam a engenharia social como controle mental e propaganda baseada no medo para manipular a população e supervisionar todas as instituições e organizações do mundo, como as Nações Unidas e o Banco Mundial. Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Número 6. Shakespeare não escreveu todas as suas peças. Essa é a que eu mais gosto. Poderia ser verdade que o maior escritor da língua inglesa era tão fictício quanto suas peças? O dramaturgo mais famoso de todos os tempos existiu sim. Ele pode não ter escrito todas as suas peças, pelo menos de acordo com essa teoria. Algumas pessoas afirmam que William Shakespeare foi apenas um pseudônimo usado por vários escritores diferentes. Então, há outros que acreditam na teoria de autoria de Shakespeare, que afirma que o Conde de Oxford, no século XVII, Edward de Vere, realmente escreveu o que é considerado o trabalho dos bardos. Essas teorias de autoria alternativas ganharam um pouco de força devido à falta de informações biográficas sobre a vida de Shakespeare, mas eles geralmente são considerados entre os historiadores ingleses. Número 5. Fluoretação da água para controle da mente em massa. O flúor ajuda a manter os dentes humanos mais fortes, mas algumas pessoas acreditam que o governo está colocando flúor na água potável por outra razão, para controlar a população. Um estudo epidemiológico feito nos Estados Unidos diz que o flúor na água pode desencadear depressão e ganho de peso. Pelo menos é o que consta no estudo feito em 1954. O químico Charles Eliot Pankins declarou que quem bebe água fluoretada por mais de um ano nunca mais será o mesmo, físico ou mentalmente. O excesso de flúor causa fluorose, que é a destruição do esmalte dos dentes. Isso é um indicativo do que está desfazendo o seu corpo em maior escala.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas supostamente usaram água fluoretada para forçar as pessoas em campos de concentração a se submeterem, ou mesmo a esterilizar humanos. No entanto, se argumenta que a alegação nazista é um mito urbano. Também alegou-se que a fluoretação da água era parte de uma conspiração para impor o comunismo na América nos anos 50 e 60. Número 4. Lagartos, conhecido como os reptilianos. Em termos simples, há uma raça de predadores que assumem a forma reptiliana. Eles estão se alimentando da humanidade e transformaram a humanidade em uma raça de escravos. Segundo a teoria, os reptilianos foram responsáveis por ataques e holocaustos. No livro de David Eccles, chamado O Maior Segredo, a maioria dos líderes mundiais são seres reptilianos que mudam de forma, ou foram possuídos por eles, e usam eventos para promover o medo e o ódio. Os reptilianos, em sua forma natural, medem aproximadamente 2,10 metros e vêm de um planeta diferente. Número 3. O Projeto Cavalo de Troia. Qual a possibilidade de alguém viajar no tempo, ainda mais se ele voltar ao tempo de Jesus Cristo e o fotografar caminhando? Há teorias que dizem que o grande Nikola Tesla já havia feito uma viagem no tempo, pelo fato de suas previsões visionárias de tecnologia. Mas essa história vai muito além do que a visão de Tesla. Esse homem, que diz ter viajado no tempo, alega ter encontrado Jesus Cristo. A Operação Cavalo de Troia é um compilado de 9 livros escrito por um jornalista espanhol. Segundo o autor, um major americano viajou no tempo em 1980 e tempos depois ligou para ele para revelar um segredo. Segundo o major, as forças americanas estavam trabalhando em algo sigiloso que o levou de volta ao ano 30 e descobriram nessa viagem relatos que nunca foram ditos na Bíblia. O mesmo piloto alegava em sua ligação que tirou uma foto do próprio Jesus Cristo. Essa operação ficou conhecida como Operação Cavalo de Troia, pelo fato deles terem voltado ao tempo com um berço tecnológico. Dá para acreditar? Número 2. Paul McCartney morreu e foi substituído. Essa pode ser considerada uma das maiores teorias da conspiração da história e envolve a maior banda de rock de todos os tempos. Os Beatles podem ter sofrido uma grande perda e muitas pessoas acreditam que isso possa ser verdade. Dizem que Paul McCartney morreu em um acidente de carro no dia 9 de novembro de 1966 e não resistiu. E os teóricos dizem que a banda foi aconselhada a seguir com a carreira e substituir Paul por um sósia. O suposto sujeito se chama William Shear Campbell, que venceu um concurso de sósias de Paul McCartney, organizado por uma revista adolescente. E como nesta época a banda aparecia muito pouco em público, William teve tempo suficiente para estudar Paul, para se comportar conforme o falecido cantor. O álbum Abbey Road mostra supostamente algumas mensagens subliminares na imagem, como Paul ser o único descalço, John Lennon ser o único de branco, simbolizando ser um padre ou um pastor, e no fusca de fundo, na placa, ter um número que consta a idade de Paul quando ele veio a falecer. E você, é um fã da banda Beatles? Acredita que Paul pode ter morrido e ter sido substituído? Sempre que eu posso, entro na internet para ver essas teorias e fico pensando se isso pode ser verdade ou não. Mas e você? O que acha de tudo isso? Acha que faltou alguma teoria? Deixa aqui nos comentários. Mas antes de saber qual é o nosso primeiro colocado, vamos revisar todas as teorias que vimos até agora? Em 8º lugar, Hitler viveu seus últimos anos na Argentina. Em 7º lugar, a nova ordem mundial. Em 6º lugar, Shakespeare não escreveu todas as suas peças. Em 5º lugar, fluoretação da água para controle da mente em massa. 4º lugar, lagartos conhecido como reptilianos. 3º lugar, o Projeto Cavalo de Troia. E em 2º lugar, Paul McCartney morreu e foi substituído. Chegamos ao 1º lugar das maiores teorias da conspiração. Você acha que faltou alguma teoria? Deixa aqui nos comentários. Número 1.
Michael Jackson está vivo. O mundo perdeu em 25 de junho de 2009 o seu maior ícone da música pop. Pelo menos é isso que eles querem que a gente acredite. Grande parte dos seus fãs ainda acredita que ele esteja vivo. Você acredita? Essa é uma das teorias da conspiração mais famosa do mundo. Após a sua suposta morte, várias pessoas dizem ter visto Michael Jackson ou até se comunicado com o cantor. A teoria afirma que Michael Jackson forjou a sua morte para fugir de suas enormes dívidas e que está vivendo em Dubai desde 2009. Quando seu funeral aconteceu, o caixão não foi aberto e desde então as teorias começaram a surgir. Outras teorias dizem que uma máquina está mantendo o cantor vivo, porém a sua fama ainda permanece intacta. Eu devo dizer a vocês que eu me divirto muito com esses assuntos, mas antes de darmos o checkmate nesse vídeo, quero deixar aqui no card o vídeo sobre as 13 fotos misteriosas que não podem ser explicadas. Lembre-se sempre de tomar a água do filtro, porque não tem flúor. Também, sempre passe bastante protetor solar, pois a Terra é plana e o Sol fica bem perto. E também não se esqueça que a viagem na Lua é uma farsa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e encontro vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal Top Curiosidades.